Imagine que você acorda de manhã, olha para o espelho e decide: hoje eu não vou sentir ansiedade. Não por força de vontade, não por respiração profunda, não por meditação de 40 minutos, mas porque você aprendeu a hackear o sistema interno das suas emoções, do mesmo jeito que os maiores atores do mundo fazem isso antes de entrar num set de filmagem. Heath Ledger passou meses trancado num quarto de hotel para viver o Coringa. Dustin Hoffman ficou acordado por 3 dias para filmar uma cena de exaustão. Meryl Streep chora a pedido e para de chorar quando o diretor grita: corta. A gente olha para isso e pensa: que loucura, né? Mas e se a loucura fosse exatamente o ponto? E se esses atores tivessem descoberto de forma quase acidental uma das ferramentas mais poderosas da psicologia humana, uma que filósofos gregos já intuíam há 2.500 anos e que neurocientistas hoje confirmam com ressonância magnética? O que eles dominam não é performance, é regulação emocional profunda. E o mais perturbador: esse método não foi inventado para atores. Foi roubado da vida real, da forma como seres humanos, você, eu, qualquer pessoa, constroem identidade, constroem comportamento, constroem emoção. Porque aqui está o segredo que ninguém te conta sobre sentimentos. Você não sente e então age. Você age e então sente. Essa inversão muda tudo. E quando você entende ela, começa a perceber que o controle emocional que você sempre quis não é um dom raro. É uma técnica. E como qualquer técnica, pode ser aprendida. Hoje, a gente vai dissecar esse método. Vamos entrar na cabeça de Stanislavski, de Aristóteles, de William James e de pesquisadores modernos para descobrir por que os atores de Hollywood têm acesso a algo que a maioria das pessoas nunca nem soube que existia. E por que, quando você aprender isso, vai parecer quase injusto. Em 1897, um diretor de teatro russo chamado Konstantin Stanislavski estava no meio de um ensaio catastrófico. Os atores decoravam as falas, faziam os movimentos certos, ficavam nos lugares marcados no palco, mas alguma coisa estava morta. O público não acreditava, e Stanislavski sabia exatamente por quê. Ele escreveu no diário: o ator que imita a emoção não engana ninguém, nem a si mesmo. Essa observação, simples, devastadora, virou a pedra fundadora do que ficou conhecido como o sistema Stanislavski, depois popularizado nos Ecranese como o método por Lee Strasberg, no famoso Actors Studio de Nova York, onde passaram Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, James Dean. A premissa era radical para a época. Para representar uma emoção com autenticidade, o ator precisa de alguma forma realmente senti-la. Mas como você faz isso sob demanda? Como você chora às 3 da tarde numa terça-feira, no take 22, com câmeras na sua cara e um técnico de som segurando um microfone na sua cabeça? A resposta que Stanislavski desenvolveu estava no que ele chamou de memória emocional, a capacidade de acessar experiências reais vividas, revivê-las internamente com todos os detalhes sensoriais e usar essa reativação como combustível emocional genuíno. Não é fingir, é lembrar, é reviver. É usar o próprio passado como matéria-prima. Agora aqui vem a parte que ninguém esperava. Quando pesquisadores de neurociência, décadas depois, começaram a estudar o que acontecia no cérebro de atores experientes durante performances emocionais, descobriram algo fascinante. O cérebro não faz distinção clara entre emoção imaginada com intensidade suficiente e emoção real. A amígdala, o centro processador do medo, da raiva, do luto, dispara da mesma forma. O córtex pré-frontal ativa os mesmos circuitos de regulação. O corpo libera os mesmos hormônios. A emoção de mentira do ator é neurologicamente real. E aí as perguntas começam a ficar incômodas. Se o cérebro não distingue emoção real de emoção intencionalmente construída, o que isso diz sobre as nossas emoções reais? Quando você acorda ansioso sem saber por quê, quando sente raiva que dura mais do que deveria, quando entra em espiral de autossabotagem, quem está no controle desse roteiro? Porque há 2.500 anos, um grego chamado Aristóteles já havia formulado uma resposta para isso. E ela é estranhamente parecida com o que Stanislavski reinventou séculos depois. Aristóteles dizia que as emoções não são apenas reações passivas ao mundo. Elas são disposições cultivadas, hábitos emocionais que a gente treina sem perceber, ao longo de anos de repetição. O nome técnico dele para isso era ethos, o caráter formado pelo hábito. E a emoção que você sente hoje é, em grande parte, o resultado do que você praticou ontem, e antes de ontem, e anos atrás.
O que significa que se você pode treinar emoções ruins sem querer, você também pode treinar emoções úteis de propósito. Essa é a virada. Esse é o insight que conecta um diretor de teatro russo do século XIX, um filósofo grego do século IV a.C. e um neurocientista do século XXI numa única pergunta: quanto da sua vida emocional é realmente sua? E quanto é roteiro que você não escreveu? Quero que você pense numa cena específica da sua vida. Não precisa ser dramática. Pode ser uma discussão simples, uma reunião com o chefe, uma conversa com alguém que você ama e que de repente saiu errado. Você estava com raiva, né? Ou com medo? Ou com aquela mistura estranha de ansiedade e vergonha que a gente não sabe nem nomear direito. E você provavelmente pensou depois, quando tudo passou: por que eu reagi assim? Eu não queria ter reagido assim. Aqui está o dilema que está no centro de tudo. A maioria das pessoas acredita que emoções acontecem com elas. Os atores de método aprenderam que emoções podem ser dirigidas por elas. Essa diferença não é pequena. É a diferença entre ser personagem e ser autor. Vamos entrar fundo nisso. Existe um experimento clássico em psicologia, conduzido pelo pesquisador Fritz Strack na década de 80, que ficou famoso como o experimento do lápis. Os participantes foram divididos em dois grupos. Um segurava um lápis com os dentes, forçando os músculos do sorriso, e o outro segurava com os lábios, impedindo o sorriso. Depois, todos avaliaram a mesma série de tirinhas de humor. O grupo que sorria com o lápis as achava mais engraçadas. O corpo estava enganando o cérebro sobre o estado emocional. Ou melhor, o corpo estava criando o estado emocional. Isso não é coincidência. É o que o filósofo e psicólogo americano William James, praticamente contemporâneo de Stanislavski, defendia numa hipótese que virou uma das mais debatidas da história da psicologia. Não choramos porque estamos tristes. Estamos tristes porque choramos. Inversão total da lógica comum. James argumentava que a sequência emocional não começa no sentimento, mas na percepção do estado corporal. Você vê um urso, você foge, e então sente medo. O medo é a interpretação do ato, não a causa dele. Essa ideia foi chamada de teoria James Lange da emoção, e enquanto ficou décadas sendo contestada, o que as neurociências modernas mostram é que a realidade é mais sofisticada e, ao mesmo tempo, confirma o núcleo central da intuição de James. O corpo e o cérebro não têm uma relação de comando e obediência, eles têm uma relação de coautoria constante. Os atores de método entenderam isso na prática antes que qualquer laboratório pudesse provar. Quando Marlon Brando preparava um personagem, ele não apenas decorava falas, ele mudava a forma como andava, a postura, o ritmo da respiração, o tônus muscular do rosto. Ele construía o estado emocional de dentro para fora e de fora para dentro simultaneamente. E aqui entra o nó do dilema contemporâneo. Se nosso estado emocional é parcialmente construído pelo que o corpo faz, pelo ambiente que habitamos, pelas histórias que repetimos para nós mesmos, então a autenticidade emocional que tanto valorizamos pode ser uma ilusão muito mais frágil do que a gente imagina. Pense, quanto das suas emoções hoje são reativas ao presente e quanto são loops automáticos do passado sendo reencenados sem que você perceba? A ansiedade que você sente antes de uma apresentação é sobre a apresentação de hoje ou é o eco de uma vergonha de 10 anos atrás sendo reativada pelo mesmo gatilho? A raiva que você sente quando alguém te interrompe é sobre aquela pessoa ou é um personagem antigo seu, aquele que aprendeu que não ser ouvido é perigoso, voltando ao palco sem ser convidado? Os estoicos chamavam isso de fantasia, a impressão automática que o evento externo gera na mente antes que a razão intervenha. Marco Aurélio escrevia sobre isso nos seus diários que hoje conhecemos como meditações. A reação emocional bruta não é o problema, disse ele. O problema é quando você se identifica com ela antes de examiná-la. A perturbação não vem das coisas, mas das opiniões que temos sobre as coisas. Epicteto. E essa frase de Epicteto, escravo que se tornou um dos maiores filósofos de Roma, é o mais próximo que a filosofia antiga chegou de descrever o que hoje chamamos de reestruturação cognitiva na terapia cognitivo-comportamental. A diferença entre você e um ator treinado pelo método não é talento, é consciência do roteiro. O ator sabe que está encenando, sabe quando o personagem começa e quando ele termina. Tem ferramentas para entrar e, crucialmente, para sair. A maioria das pessoas não sabe que está encenando. Não vê onde o personagem começa. E não tem nenhuma ferramenta para sair quando o personagem está destruindo relacionamentos, carreiras e saúde mental.
O dilema, então, não é ser autêntico ou não ser. Você quer ser o ator que dirige o personagem? Ou o personagem que não sabe que existe um ator? Precisamos falar sobre algo que a ciência levou décadas para admitir e que os filósofos gregos já sabiam por intuição. As emoções são inteligentes, mas também são treináveis. E isso muda radicalmente o que significa conhecer a si mesmo. Aristóteles, na Ética a Nicômaco, desenvolve um conceito que é frequentemente mal traduzido e ainda mais frequentemente mal entendido: eudaimonia. A gente traduz como felicidade, mas é muito mais preciso dizer florescimento, o estado de um ser humano que está funcionando plenamente de acordo com a sua natureza mais profunda. E a pergunta de Aristóteles era: como se chega lá? A resposta dele não era via sorte, riqueza, prazer ou ausência de sofrimento. Era via virtude. E aqui, o vocabulário aristotélico é cirúrgico. Arete, excelência, a capacidade de agir bem de forma habitual. Mas o ponto que nos interessa hoje é que, para Aristóteles, a virtude emocional, a capacidade de sentir a emoção certa, na intensidade certa, no momento certo, não era inata. Era adquirida pela prática repetida. Somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. O processo que Aristóteles descreve é este. No início, o ato virtuoso é difícil, artificial, desconfortável. Você não sente vontade de agir com coragem, mas age assim mesmo. Não sente paciência, mas pratica a pausa assim mesmo. Com o tempo, o hábito forma o caráter, e o caráter forma a emoção espontânea. Você não precisa mais se esforçar para ser corajoso. Você simplesmente é. Isso é exatamente o que acontece no treinamento de método para atores, só que em direção oposta e muito mais acelerada. O ator usa a repetição deliberada para construir estados emocionais específicos associados a gatilhos específicos. Repete tanto que o estado começa a surgir automaticamente quando os gatilhos aparecem: o texto, a música, a postura física, a memória evocada. E aqui entra um dos conceitos mais poderosos da neurociência contemporânea: neuroplasticidade. O que Aristóteles chamava de hábito emocional, a neurociência chama de sinapses mielinizadas, circuitos neurais que, com repetição suficiente, ficam tão consolidados que a ativação se torna quase automática. O sinal elétrico passa mais rápido. A resposta emocional emerge com menos esforço consciente. Literalmente, você esculpe seu cérebro emocional pela repetição, seja intencionalmente ou não. A pesquisadora Lisa Feldman Barrett, no seu revolucionário livro How Emotions Are Made, vai ainda mais longe. Ela argumenta, com evidências de décadas de neurociência, que as emoções não são reações automáticas do organismo a estímulos externos. São previsões construídas pelo cérebro, baseadas em experiências anteriores. Seu cérebro não espera sentir dor para recuar. Ele prevê a dor baseado no que aprendeu e já começa a construir a emoção correspondente antes do estímulo chegar. O que significa que toda emoção é, em alguma medida, uma história que o cérebro já está contando sobre o que vai acontecer, baseada no que já aconteceu antes. Agora, conecte isso com Epicteto. O filósofo estoico não tinha ressonância magnética, mas ele descreveu esse mecanismo com uma precisão desconcertante. A fantasia, a impressão automática, é o primeiro nível. O segundo nível, que ele chamava de sankatathesis, é o assentimento, o momento em que você decide concordar com a impressão ou não. E nesse pequeno espaço, entre a impressão e o assentimento, está toda a liberdade humana. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, disse algo similar décadas depois, num contexto completamente diferente e devastadoramente mais urgente. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Os atores de método aprenderam a ampliar esse espaço através de treino deliberado. O que significa isso na prática? Significa que quando Heath Ledger se preparava para o Coringa, ele não estava enlouquecendo. Ele estava de forma extremamente disciplinada, aprendendo a modular a transição entre estados emocionais, entrar no personagem com precisão e sair com controle. O problema de Ledger, tragicamente, foi que ele perdeu parte dessa capacidade de sair. A fronteira entre ele e o personagem ficou porosa demais. E isso nos diz algo importante. O método funciona, mas exige o mesmo rigor para desfazer que para construir. Exatamente como Aristóteles advertia, o hábito que te liberta pode te aprisionar se praticado sem consciência.
Aqui chegamos ao cruzamento mais interessante de tudo isso. A técnica que pesquisadores de regulação emocional chamam de reappraisal cognitivo, que é essencialmente a versão científica do que Epicteto ensinava e do que os atores de método praticam. Você não muda o evento. Você muda a narrativa sobre o evento, não como negação, mas como ampliação de perspectiva. Um estudo publicado no Journal of Neuroscience em 2010 mostrou que pessoas treinadas em reappraisal cognitivo apresentam menor ativação da amígdala em resposta a estímulos de medo, o que significa que literalmente mudaram a arquitetura da resposta emocional através de uma prática mental repetida. Isso é neuroplasticidade em ação. É Aristóteles em linguagem de laboratório. É Epicteto com eletrodos. E a questão prática que isso levanta é perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. Se suas emoções são construídas, não apenas recebidas, então você tem muito mais agência sobre elas do que acreditava, mas também tem muito mais responsabilidade. Porque se você continua sofrendo com os mesmos padrões emocionais que te destruíam há 10 anos, não é apenas azar. É um roteiro antigo sendo encenado em automático e você ainda não aprendeu a ser o diretor da sua própria peça. A questão não é suprimir emoções. Os estoicos nunca disseram isso, apesar da caricatura popular. Marco Aurélio chorou a morte do filho. Epicteto escreveu sobre a dor com uma honestidade que deixa desconfortável. A questão é não confundir a emoção com a verdade absoluta sobre a situação e usar o espaço entre estímulo e resposta para escolher com mais consciência quem você quer ser. Os atores de Hollywood chamam isso de método. Os filósofos gregos chamavam de sabedoria. A neurociência chama de regulação emocional adaptativa, mas todos estão descrevendo a mesma coisa: a capacidade humana, treinável, desenvolvível, real, de co-criar sua experiência emocional em vez de apenas recebê-la. Então, o que os atores de Hollywood sabem que a maioria das pessoas não sabe? Não é segredo místico, não é genialidade inacessível. É uma verdade que esteve diante dos nossos olhos durante séculos, nas páginas de Aristóteles, nas cartas de Marco Aurélio, nos ensinamentos de Epicteto, nas anotações de ensaio de Stanislavski, e que a ciência contemporânea agora confirma com uma precisão que tira o fôlego. A verdade é esta: você não é apenas um receptor de emoções, você é um construtor delas. E construir com consciência, isso é o que separa quem é arrastado pela corrente de quem aprendeu a nadar. Agora, antes que você pense, ótimo, vou controlar tudo, uma advertência que vale ouvir. Stanislavski viu atores destruídos por se perderem nos personagens. A neurociência moderna mostra que supressão emocional sistemática, a tentativa de bloquear emoções em vez de regulá-las, gera o efeito oposto. Intensifica o sofrimento, aumenta o estresse, deteriora relacionamentos. O objetivo nunca foi controlar emoções no sentido de dominá-las, anulá-las ou fingi-las inexistentes. O objetivo é o que os estoicos chamavam de hegemonia da razão sobre as paixões. Não tiranizar as emoções, mas não ser tiranizado por elas. É a diferença entre o ator que dirige o choro e o personagem que afoga nele. É a diferença entre sentir raiva conscientemente e explodir sem escolha. É a diferença entre ansiedade como informação útil sobre algo que importa para você e ansiedade como ruído automático de um sistema de alarme que disparou quando você tinha 16 anos e nunca foi resetado. E aqui está a prática concreta. O que você pode levar daqui? Primeiro, observe o espaço. Na próxima vez que uma emoção intensa surgir, raiva, ansiedade, vergonha, tente notar o instante antes da reação automática. Esse espaço que Epicteto descreveu existe. Ele é microscópico no começo. Com prática, ele cresce. Segundo, pergunte sobre o roteiro. De onde vem essa emoção? É uma resposta ao que está acontecendo agora? Ou é uma memória antiga sendo reativada por um gatilho familiar? Stanislavski usava memórias para construir personagens. Você provavelmente usa memórias para destruir situações que não merecem essa carga. Terceiro, mova o corpo primeiro. William James tinha razão. O estado físico co-cria o estado emocional. Se você muda a postura, a respiração, o ritmo, você não está fingindo uma emoção diferente. Está dando ao cérebro um sinal diferente para trabalhar. Quarto, pratique o personagem que você quer ser. Aristóteles não estava sendo romântico quando disse que a virtude se forma pelo hábito. Ele estava sendo rigorosamente científico, séculos antes da neurociência. Você não vai se tornar mais paciente esperando ter vontade de ser paciente. Você vai se tornar mais paciente praticando a pausa quando tudo em você quer explodir.
Esses atores que você admira na tela não nasceram com habilidades emocionais que você não tem. Eles treinaram, com método, com filosofia, com a consciência de que as emoções são, ao menos em parte, uma arte que pode ser cultivada. E a pergunta que fica, a que eu quero que você carregue depois que esse vídeo acabar: que personagem você está repetindo sem saber? E que ator você poderia começar a ser se resolvesse pegar o roteiro da própria vida e reescrever uma cena por vez? Porque se há algo que Platão, Aristóteles, os estoicos, Stanislavski, Frankl e Feldman Barrett concordam, apesar de séculos, culturas e métodos completamente diferentes, é isso. A consciência que transforma não é um raio, é um hábito. E hábitos começam com uma decisão, apenas uma. A decisão de parar de deixar o personagem antigo tomar conta do palco e começar, de verdade, a dirigir a peça.